Às vezes eu costumo falar assim: "Prefiro que nem interne, Uhum. do que interromper", É, né, porque às vezes pode trazer um prejuízo muito maior maior. do que deixar aquele paciente viver o processo dele de frustração, né, dentro da É. da internação. O momento certo para a internação, né, tem um momento certo que o paciente precisa, aquela pessoa que está em uso da substância, mas também a família está preparada para esse Sim. momento, né, porque muitas vezes o paciente necessita, ele está no momento certo, mas a família não está no momento certo, né, ela não consegue tomar a decisão, porque acaba que a internação involuntária, a iniciativa inicial é da família, né, Sim, acaba assumindo essa responsabilidade inicial, falando da internação, não do tratamento. sim. A responsabilidade inicial é da família, mas o tratamento acaba sendo o contexto como um todo, tanto o paciente como a família. Então, muitas vezes, e aí é onde a gente fala sobre os desafios, a família sente culpa, sente vergonha, né, de tomar uma decisão Medo. para internar, medo, né, se sentir insegura. Então, muitas vezes a família também não está preparada para tomar essa decisão. Por isso a importância, né, de você que tem algum familiar, né, e tem receio ou dúvida sobre a internação involuntária, que procure espaços, né, veja um ambiente adequado para buscar a internação, conheça, busque informações, né? Sempre a gente volta e meia sempre fala sobre isso, sobre busca de informações, porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? Então, quando a gente tem medo e insegurança sobre água, a gente precisa conhecer esse medo para que a gente de fato se sinta seguro, né. Então acho que um dos grandes desafios iniciais da internação involuntária é a primeira decisão da família, né, de internar e o grande questão de sustentar Isso. durante o tratamento como um todo. Porque a gente sabe que é um processo lento, né, difícil, desafiador, né, que coisas muitas vezes nunca vistas por aquela família, né, cria-se também uma expectativa. Gostaria até depois você falasse um pouco sobre isso, principalmente um processo quando há interrupções dessa internação, Sim, né. sim. Às vezes eu costumo falar assim: "Prefiro que nem interne, Uhum. do que interromper", É, né, porque às vezes pode trazer um prejuízo muito maior maior. do que deixar aquele paciente viver o processo dele de frustração, né, dentro da É. da internação. Eu vivi uma história hoje, e eu estava até quando a gente fala sobre internação involuntária, principalmente quando é a primeira situação. E eu vivi isso hoje, de ter ali uma família que entrou em contato, um pai, para fazer a internação. Passou mais de um mês ali, a pessoa dizendo que ia, e sempre piorando, sempre se afundando mais. Uma situação já bem complicada do uso, né, Contexto já bem já colocando a vida em risco. E esse pai sempre conversando comigo, sempre aí ele me ligou hoje e falou: "Queria saber como é que é essa história para levar ela, como é que nós vamos fazer, né, eu não tenho mais como não levar, né, já está decidido, a gente precisa internar involuntário". E foi organizado todo o processo involuntário, aí a remoção chegou lá para levar essa pessoa, aí eu liguei para ele, né, até para pegar alguns documentos, alguma coisa que estava precisando, né. Aí ele falou assim: "Não, eu estou num consultório". Ele falou: "Estou no consultório". "Ela já chegou?" Falei: "Chegou, tá tranquila", né, foi acolhida pela equipe, tá tranquila. Ele engasgou. Eu quase chorei junto com ele. Ele engasgou na hora. Começou a chorar, assim, você via que era um pai preocupado, sim. porque tinha tomado uma atitude, tinha que segurar Sim. aquela atitude dele, ele também estava ciente disso, né. Porque, assim, teve um tempo para conversar bastante a respeito, para entender esse processo, né, e assim, é uma decisão difícil, mas é um ato de amor. Eu sempre falo sobre isso, é um ato de amor. Eu já fui internado várias vezes involuntário. Eu já tive em situações de estar dentro de uma psiquiatria, causando ali dentro, minha mãe dizendo: "Solte ele", e meu pai: "Desmaia, mata, É, leva". Meu pai falava desse jeito, meu pai não tinha conversa não, né. E os caras ali preparados ali para me levar, mata leão, não sei o quê, psiquiatria, injeção, aquela loucura. Meu pai: "Pode levar, não leva ele para casa, não tem perigo de eu levar ele é. para casa, leva pra onde vocês quiser agora aí". É E desse minha mãe: "Não, solta, não sei o quê, não faça isso". É difícil. Lembrando também, Marcelo, que assim, é importante o ponto que você falou, que nem sempre a remoção ela também causa esse transtorno todo, né, porque o Marcelo era um rapaz trabalhoso, né. Dava é. Tem trabalho. alguns rapazes que são mais tranquilos, né. Mas eu nem ia de remoção, eu fui pouco de remoção. Mas aí tu aceitava, né. Ah, eu ia porque me davam droga no caminho, não sei o quê, eu ia naquele agarro.
Não, me dá mais só mais uma droguinha, eu vou no caminho e tal, chegar lá eu vou ficar. Aí na hora que chegava lá, não, eu vou ficar não. É. Acabava É, a droga, queria voltar. é, Aí meu pai era as internações que eu tenho, todas foram involuntárias, né? Inclusive, a última que eu tive, eu fui de forma voluntária e decidi ir para involuntária. Eu queria estar lá. Eu estava tão Excelente. cansado Esse da vida que eu nível vinha vivendo, que eu não aceitei ir pra voluntária, porque eu sabia que uma hora a abstinência ia bater, eu que ia querer ir embora, e eles iam deixar eu ir embora. E eu não queria ir embora, mesmo independente se a abstinência batesse, eu não queria saber. Eu cheguei lá, bati no portão e disse: "Olha, eu preciso me internar". Aí o cara disse: "Ó, pois eu vou pegar o pessoal da voluntária pra vir buscar você, já que você veio sozinho". "Não, não, 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 não quero ir pra voluntária não. Eu quero ir lá pra involuntária, você me leva pra lá, porque eu sei, eu conheço o meu processo, eu entendo meu processo. Já, já eu vou querer ir embora". aquele lapso de momento de É, consciência, né. e E aí aí eu disse assim: "Eu quero que vocês não me deixem ir embora. Vocês não vão me deixar ir embora. é. Independente se eu grito, se eu faço o que for, vocês não vão deixar ir embora. Vocês precisam entender que é o meu processo, eu me conheço e isso é uma coisa que". Então, assim, hoje em dia é muito difícil, o próprio paciente ter essa consciência. É muito importante a família entender isso, a família entender que, assim, primeiro, o paciente não quer estar lá, né. Segundo, existem 2 coisas que são essenciais nesse processo, que até a Thaís falou no início. O fato de internar, né, e o fato de sustentar a internação. Isso são 2 coisas totalmente diferentes. Muitas vezes eu já vi familiar internar paciente, que eu acho isso erradíssimo, internar o paciente de uma forma involuntária para dar um susto no paciente.